Um, dois, três, quatro. Vai lá, vou cantar. Meu pai começou a estudar música em Socorro e com o maestro José Pedro, muito jovem. Depois foi estudar em São Paulo e aprendeu muito. Ele teve importância em todas as comunidades religiosas aqui de Socorro. E assim, ele foi o meu primeiro professor realmente assim, profissional, né? Hoje a gente calcula que mais de 200 músicos na cidade de Socorro foram alunos dele. O seu Luiz, né, como eu conheci, ele com certeza foi, eu acho, uma das pessoas mais importantes da cidade, pelo motivo de sempre estar querendo trazer conhecimento para os músicos, né? Ele reconheceu o cenário que ele tinha na época e querer interferir naquilo, né? Querer melhorar. Meu pai era músico, mas era professor de música, adorava ensinar. E ele achava que tinha que ter uma escola na cidade. Formaram essa escola de música, mas o sonho dele era muito maior. Só que daí ele tinha o intuito de que isso crescesse e se tornasse uma escola que desse aula de todos os instrumentos, já com a ideia de futuramente se tornar um conservatório. A presença dele com esse conhecimento acabou transformando a música de Socorro, aumentando a qualidade da música. Meu pai nasceu aqui na cidade de Socorro. Ele é de 1918 e essa influência musical já veio da própria família. E tinha várias pessoas da família que eram músicos, né? E foi assim que meu pai, logo no início da vida dele, né, passou a gostar da música. E isso deve ter influenciado muito o início da carreira musical do meu pai. Comecei com 7 anos de idade e hoje, atualmente, eu tô com 17. Pretendo continuar na música, né? Tocando músicas eruditas, populares com meus irmãos. Aos 16 anos, foi quando ele tomou a decisão de mudar para São Paulo e estudar música mais profundamente. Ele foi muito incentivado por um tio dele, que era tintureiro em São Paulo, e que ofertou um trabalho para ele na tinturaria. E aí ele pôde conciliar o trabalho na tinturaria com o conservatório que ele entrou em São Paulo. Logo que ele se formou no conservatório, ele conseguiu estar iniciando a atividade musical profissional numa orquestra chamada Orquestra Coração de Jesus. E ele tocava nessa orquestra nos cinemas mudos de São Paulo. Então, ele volta para Socorro exatamente por causa disso. Ele não conseguiu sobreviver através da música. Apesar dele continuar a atividade, sempre tocando diariamente, treinando, né, ele teve que buscar uma atividade comercial. Esse menino aqui, quem passasse ali na rua no dia de semana, aliás, acho que todo dia, de manhã ele estava estudando. Você acredita? E meu pai começou a namorar minha mãe, Maria Fernandes, nesse período, depois de 1945. E em 1949,
o meu pai resolve se casar com ela. E teve o primeiro filho, que é o Luiz Sérgio Fernandes Franco, em 1951. Só em 1953 que eu venho a nascer. E o terceiro foi o meu irmão mais novo, o Eduardo, que nasceu em 1955. E, logicamente, nesse período, todo o nascimento dos filhos foi exatamente um período que ele viajava muito, o que fez com que ele não conseguisse, nesse período do nascimento dos filhos, se dedicar à música, e sim para manter toda a família. Meu pai era uma pessoa super voltada para a família e ele era uma pessoa muito delicada. Eu nunca vi meu pai falar alto com nenhum dos filhos. Falar alto, não é dar uma bronca. Isso é uma coisa que me emociona de lembrar essa delicadeza que ele tinha com a gente. Quando ele começou a ficar mais no Socorro, o maestro José Pedro, que foi o primeiro professor dele, convidou ele para assumir a direção da Corporação Musical Santa Cecília. Ele já estava com quase 100 anos e o saxofonista da banda, que é o Nico Sartori, na verdade é que tinha tomado um pouco essa posição dele de coordenar os trabalhos da banda. Meu pai, no primeiro momento, ficou um pouco assustado, porque era uma coisa nova para ele, mas ele não conseguiu resistir a essa proposta. E, a partir desse momento, ele assumiu a direção da banda de uma forma tão intensa. Naquela época não existia xerox, não existia cópias, né? Nenhum programa fazia partituras. As partituras eram feitas à mão. Eu vi meu pai fazer mais de 1000 partituras aqui dentro dessa sala onde eu estou dando a entrevista. Organizar todas essas partituras dentro da sede da banda, por tipo de música, por instrumentos, e usar essas partituras com cópias, por exemplo, para os próprios músicos estudarem individualmente cada música. Isso foi um trabalho muito intenso dele em relação à Corporação Musical Santa Cecília. Então, e aí, claro, não tinha como. Veio o nome de uma pessoa que tinha ido para São Paulo, tinha feito conservatório, isso já era do conhecimento da população, né, do meio musical, pelo menos. E essa pessoa era o senhor Luiz Gonzaga Franco. Em relação ao repertório, ele trazia inovações musicais, né? Ele trazia questões como dinâmica, né? Não ficava aquela música que era linear, né? Uma música que tinha um volume só. Ele colocava dinâmicas de altos e baixos, e que isso mudou muito, né? A cara da banda, né? E trouxe bastante coisa nova, né? E eu tive o privilégio, né? A sorte de, quando eu fui lançado como músico, já era ele o regente. Seu Luiz, ele adorava ouvir o repertório clássico mesmo, ele ouvia muito Villa-Lobos. O repertório erudito em geral, assim, ele era muito eclético, sabe? Principalmente músicas para violino, né? As peças principais para violino de violino e orquestra. É um repertório do senso comum, assim, da música erudita. Eu percebia que isso ele gostava muito, zingaresca, esse tipo de música. E ele até tocava uns pedaços desse tipo de música também. Uma outra coisa importante foi a criação da Escola Municipal de Música. Ele percebeu que a Corporação Musical Santa Cecília, que formava, na verdade, todos os músicos da cidade, já tinha pessoas de muita idade e que precisava renovar e trazer gente jovem. E com isso ele montou, junto com a Prefeitura Municipal, uma Escola Municipal de Música para a formação dos músicos que iam tocar na banda, mas que também
Depois formaram os conjuntos de baile e tocavam em conjuntos regionais. O maestro Seu Luiz, ele enxergava a importância de estudar como unha e carne. Então é impossível você não estudar. Você tem que estudar porque é uma linguagem, você aprende isso. Então para ele a dedicação é fundamental. Ele mesmo estudava todo dia. Então, inicialmente, a Escola Municipal de Música era só para banda de coreto. Trompete, trombone, instrumentos de percussão. Era essa a primeira configuração da escola. Uma coisa importante é que a Corporação Musical Santa Cecília, com a presença dele aqui em Socorro, se tornou uma das bandas mais valorizadas do estado de São Paulo, a ponto de Socorro sediar um concurso de bandas do estado de São Paulo com as melhores bandas do estado de São Paulo. Ele organizava esse concurso. E o propósito disso era, assim, trazer incentivo, despertar na juventude a vontade de tocar em banda, né? Porque tendo concurso de banda, vinha várias bandas de vários estilos. Um amigo meu, que eu não quero falar o nome, é o seguinte: eu cheguei aqui numa semana, tava o violino aí. Passou outra semana, tava o violino ali. Passou a terceira ou quarta semana, esse meu amigo, o aluno dele, veio fazer aula. Eu nunca vi ele dar bronca em ninguém, mas ele mandou ele embora, você acredita? Então, olha o nível de comprometimento. Meu pai era um cara que tinha uma vitalidade invejável. Com 57 anos, ele resolveu que ia aprender violão erudito. Não é uma coisa simples. E formou um duo com um violinista muito bom que Socorro teve, que era Mário Pieroni. E tem, assim, uma quantidade enorme de gravações que ele fez, porque ele era tecnológico. Ele tinha na sala dele um gravador de 4 pistas, com cassete, né? E gravou essas coisas. Depois, ele resolveu que ele queria tocar também clarinete. Depois, ele aprendeu também a tocar bandolim. Tocava muito bem bandolim. Depois foi estudar a fundo a questão da flauta e acabou dando aula de flauta também, né? Então, ele tinha essa vitalidade o tempo inteiro, de estar sempre voltado para o novo. Mas existia lá um grupo de músicos que estava muito ligado em tocar com muita qualidade, músicas mais complexas, né? Então a ideia foi o seguinte: criar uma nova banda, além da que existia, que continua existindo, né? Que é a Corporação Musical Santa Cecília, que chamava Lira Socorrense. Ela, na verdade, é a elite dos músicos da cidade que tocavam músicas mais eruditas, mais complexas, né? E isso foi uma outra experiência importante para ele. Quem vai dirigir a banda? Tem que ter alguém na frente para dar o encaminhamento para dirigir. Então, a banda funcionou um pequeno períodozinho, até sem maestro. Mas depois, lá vem de novo a ideia do Seu Luiz. O Seu Luiz, nessa época, já tinha feito a parte dele, seus 20 anos lá na Santa Cecília, ele estava disponível. Que os choros de Pixinguinha, né? As músicas... O chorinho tem um valor enorme para a música brasileira, né? Mesmo as músicas com sambas antigos, as grandes valsas de Zequinha de Abreu, que ele adorava, vamos trazer isso para mostrar para o público o que eles não conseguem ouvir quando eles ligam sua televisão, quando eles ligam o seu rádio. Ele formou o Conjunto da Saudade com amigos dele, que era o Tata Nielo, que era um velho amigo dele, acordeonista, com o Tutu, que era um percussionista que tocou com a banda desde a época do maestro Zé Pedro, era um sobrinho do maestro Zé Pedro, e tinha o Plínio, que tocava também violão, e ele foi incorporando esse conjunto jovens. O Felipe Melo, por exemplo, que é um grande pianista hoje, naquela época era um adolescente, e começou a tocar piano no conjunto junto com ele. O Cleiton, que é um cara que ainda é músico hoje, toca em vários instrumentos, começou a tocar com ele. O Ângelo Bonetti, que era aluno dele, começou a tocar com ele. Chegou num momento que não tinha muito mais sentido aquele conjunto, que já não tinha os músicos mais antigos, que não tocava só músicas antigas, mas tocava também músicas modernas, continuar chamando o Conjunto da Saudade. E ele tem uma paixão pelas músicas do Pixinguinha.
E daí ele sugeriu que o conjunto se chamasse Carinhoso, em homenagem ao choro carinhoso de Pixinguinha. E esse conjunto carinhoso praticamente foi como se fosse uma continuação, só que com novos integrantes. A formação já se alterou e ficou daí por quase 10 anos essa formação, que seria o seu Luiz, eu, o Cleiton e o seu Tutu, que era o Sebastião, o nome dele ninguém sabe, mas... E eu fiz o curso de violino durante uns 2 anos, aprendi a tocar. Essa foi meu primeiro contato com a música e a primeira vez que eu toquei com ele, porque ele tinha uma técnica muito interessante. Como ele sentia que o aluno estava um pouco desanimado de tocar, ele tinha partituras para 2 violinos, onde ele fazia a parte super difícil, que mostrava um certo virtuosismo, e sobrava para o aluno notas mais longas, assim, né? Mas a sensação da gente que estava aprendendo era que a gente estava tocando muito bem, porque o resultado dos 2 violinos tocando junto era muito bonito, né? Isso era uma forma de motivação dos alunos. Quase todos os parentes dele vieram para a festa de 80 anos, a corporação musical. A gente fechou o hotel inteirinho para ter toda a família reunida no hotel, né? Então, foi algo diferente. E quando ele fez 90 anos, a gente repetiu isso. E a gente esperava muito estar repetindo essa história nos 100 anos, que, na verdade, infelizmente, não aconteceu, né? Mas eu acho que ele se foi num momento, de uma maneira muito tranquila. Meu pai nunca teve nenhuma doença mais séria, né? Até os 99 anos, né? E ele sempre dizia uma coisa que muita gente perguntava: como é que você está chegando a 99 anos, que não é comum entre as pessoas, né? E ele sempre repetia a mesma coisa: é a música. Para ele, a continuidade da música aqui na cidade era fundamental através de uma instituição como o conservatório que ele ajudou a criar. No começo éramos eu, Gabriel, Leandro Lima, que era o primeiro professor de bateria do conservatório, e o Ângelo. Começamos o conservatório, né? Todo mundo estudou lá em Tatuí, e a ideia foi trazer algo parecido, né? Fazer algo parecido com Tatuí aqui em Socorro. Aí, quando eu conheci o Ló e ele me contou essa história, que era um sonho do pai dele, aí eu falei, poxa, então se a ideia é a mesma, então vamos lutar junto pelo objetivo. Todo final de semana a gente estava aqui. A gente pegava o carro do Gabriel e vinha para cá, até para eu tocar aqui também, não parei de tocar. Então. E a gente vinha conversando, nesse tempo de viagem que a gente vinha na volta, sempre a gente vinha conversando dessa necessidade de Socorro ter isso. Olha, vai dar certo, parece que vai dar certo, isso, mas isso já no ano de 2006, quando eu entrei lá, né? Bom, eu comecei a trabalhar no conservatório em 2012 e logo que eu entrei, a gente viu a necessidade de dar um nome para o conservatório e na época era só Conservatório Musical de Socorro. Não tinha logo, não tinha uma identidade do projeto, só tinha o logo do ICA, que é o Instituto Cultura e Arte, que administra o projeto. Então, nesse período, a gente começou a pensar em nomes de músicos que tinham sido relevantes para a cidade, que tinham marcado a história da música em Socorro.
Tiveram muitos nomes importantes, mas o que mais se destacou e o que trouxe uma coisa muito importante foi que o maestro estava vivo. Então, ia ser possível fazer uma homenagem em vida para um grande músico. E a gente fez um recital na prefeitura, convidou o maestro para ir assistir. E na época o Sérgio Ló chamou ele, falou que ele ia homenagear os professores. Na época o Felipe, o Gabriel, o Fernando. Ele ia entregar um quadro assinado por ele, uma foto com os professores. Então ele achou que ele estava indo fazer uma homenagem aos professores do projeto, porque o conservatório sempre foi um sonho dele também. E quando ele chegou lá, a gente fez a divulgação da marca e fez essa homenagem para ele, então foi muito emocionante. Talvez tenha sido em vida a homenagem mais significativa que o meu pai tenha recebido. Uma das maiores emoções que meu pai sentiu foi quando a orquestra de cordas, os alunos do conservatório foram se apresentar. E, na época, quem cuidava da área de cordas da orquestra era o Ângelo Bonetti, convidou ele para fazer a regência da primeira música a ser executada na apresentação dos alunos. E ele foi para lá para fazer isso. O que acontece é o seguinte, ele se emocionou tanto que ele começou a ter uma arritmia. Saiu sozinho de lá, pegou o carro e foi para o hospital. E só deixou avisado para o guarda que ele não ia poder reger porque ele não estava se sentindo bem. De tanta emoção que foi para ele ver o conservatório em funcionamento e o resultado do trabalho maravilhoso que o conservatório faz até hoje em Socorro. Que eu diria que são 3 pilares, na verdade, que o conservatório tem um impacto, que é o social, o cultural e o econômico. Porque é um projeto que ele atende as crianças desde os 4 anos, então crianças em vulnerabilidade, crianças do lar, crianças que poderiam estar na rua e estão aqui dentro, aprendendo música, se desenvolvendo. Então ele tem esse caráter social. Ele tem a parte cultural porque, obviamente, é um projeto voltado para a música que quer apresentar para a população um cenário diferente, um repertório diferente. Hoje a gente sabe o quanto isso é difícil, principalmente a música instrumental, que é um cenário muito distante do que a população costuma consumir, né? E a parte econômica, porque hoje a gente forma músicos, então a gente já tem como professores aqui pessoas que foram nossos alunos desde o início do projeto. Tem 3 que foram alunos, 4, que é o Orlando, o Igor, a Jennifer e o Maicon. Então eles dão aula aqui no conservatório, mas começaram como alunos. Eles já estão inseridos aqui no mercado de trabalho diretamente do conservatório. Fora a parte indireta, de formação de grupos. O cenário mudou muito depois da existência do conservatório e a maioria dos grupos que você vê hoje se destacando na cidade são frutos do projeto. Isso para a gente é muito gratificante. Então isso movimenta a economia criativa e mostra a importância que a cultura tem para uma sociedade. Bom, aqui é o Instituto Rede dos Sonhos. Esse instituto era a casa que meu pai construiu em 1946 e que viveu a vida toda. E hoje é um museu contando a história dele, mas também toda a história da cidade e da Rede dos Sonhos. Essa sala é uma exposição onde nós temos aqui uma linha do tempo da vida toda do meu pai. Desse lado aqui são obras que artistas socorrenses fizeram, homenageando meu pai quando ele fez 90 anos. E aqui nessa sala, centenas de alunos estudaram música dentro dessa sala. Essa sala aqui é maravilhosa. Aqui passava método, passava as escalas. Ele falava da vida, ele mostrava... Ele põe aqui os LPs pra gente ouvir. Esse Luiz foi incrível. Escrever partituras, aulas e o lugar onde ele encontrava as pessoas. O grande legado no final que o meu pai deixou para essa cidade
logicamente foi a música, né? Foi através da música que ele fez com que a cidade fosse diferente do que ela seria sem ele. Não é só na parte musical. Eu ainda sou uma pessoa muito tímida, mas eu lembro que me ajudou muito nessa parte. Você tem que lidar com o palco toda semana e com o público. Aí chega uma hora que fica uma coisa tão natural, você se liberta disso, né? Eu acho que depois de uns 3, 4 meses tocando lá, eu já era outra pessoa. Então teve para mim, foi uma evolução muito grande como pessoa também, a convivência com o seu Luiz. Tudo que acontece musicalmente, com certeza tem uma energiazinha do seu Luiz aqui, né? E eu acho que o legado dele é muito importante. Tem o fato de termos hoje em dia uma orquestra, que eu acho que é onde ele queria chegar. Ele queria que não ficasse só em músicas de banda, né? Que isso evoluísse. Eu acho que a gente está conseguindo atingir os objetivos dele, que é um objetivo comum nosso também, né? Meu pai, nas relações com as pessoas, ele sempre foi o que ele é, falava o que ele pensava, fazia o que ele achava correto e nunca fazia esforço para agradar as pessoas. Mas mesmo assim ele era admirado por todo mundo, né? E outra coisa que para mim foi fundamental é que ele valorizava muito o momento, viver intensamente o momento. E a música traz isso. Para você tocar, principalmente em conjunto, você tem que viver aquele momento, você tem que estar totalmente presente no momento. Isso é um exercício que ele fazia e que eu tento pôr em prática a vida inteira, mas é tão difícil, né? Meus alunos fazendo sucesso. Isso que é bom, né? Porque a música faz bem à alma. Todo músico pode estar certo, são de bons sentimentos e a música amolda nossos sentimentos. Obrigado por tudo. Já acabou a entrevista? Eu vou tocar uma música assim. Essa aqui é pra ele. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele, cadê o remédio? É isso. Puxa vida. Seu Luiz era demais.